Era uma vez, a Fraga do Lobo, primeira parte. Na aldeia, conta-se que um viajante aventureiro, ao fazer a travessia dessas montanhas maciças, de penhascos vertiginosos, cobertos de neve praticamente todo o ano, foi ajudado, quando estava quase a desfalecer do enorme esforço, por um ser muito estranho. Quando acordou, estava numa casa junto ao rio desabitada, mas tinha queijo e pão na mesa. A água cristalina que corria por entre pedras e vegetação acalmava numa planície depois de tanto correr montanha abaixo, alimentada ainda mais pelo degelo primaveril. A planície embaixo no outono começava a ficar amarelada e em tons castanhos, salpicada aqui e ali por outras cores de restos do verão. Nos invernos rigorosos, a neve acumulada dava um tom branco angelical à enorme cordilheira montanhosa. O prado embaixo ficava com cores cinzentas invernais. Na primavera trazia vida. O verde começava a aparecer e as gestas abrirem flor, alimentando uma enorme panóplia de seres vivos. No verão, as sombras frescas pelo imenso bosque e o rio de água límpida transmitiam uma frescura apetecível. Junto ao ribeiro, um velho moinho forrado a musgo que com a força da água movia as pás rodando a mó, moendo os grãos de milho numa farinha tão branca como a neve. Uns metros mais acima, a velha casa de pedra tosca construída a pulso por quem tinha a vontade de construir um lar isolado de tudo numa opção de vida. Uma chaminé fumegante indicava o resultado final do árduo trabalho para ter qualquer coisa que comer na mesa. Ao lado da casa, um curral de cabras famintas do desejo de correr pelos prados verdejantes. Era a única casa, isolada de tudo e perto do nada, de um lado as quase intransponíveis montanhas, do outro, um bosque que se estendia ao longo do rio com um caminho florestal. A única entrada e saída para qualquer coisa que fosse parecida com um veículo. De longe a longe, aparecia um comerciante de carroça, carregada, para adquirir queijos, uma ou outra cabra, farinha e pão que tivesse sido feito recentemente e pagava em géneros alimentícios, roupas e calçado. Já era assim desde os tempos dos seus pais, que morreram ainda ele mal tinha saído da adolescência. O pai morreu de uma queda de uma árvore quando cortava lenha, a mãe, meia dúzia de anos mais tarde, de infecção da mordedura de uma cobra, ambos por falta de assistência e auxílio, devido ao isolamento que estavam votados. Do pai, quando se aperceberam da sua ausência, já nada havia a fazer. Os vários traumatismos e o longo tempo à espera foram a causa da morte. Foi enterrado junto a um penedo, onde se costumava sentar nos breves períodos de descanso contemplando o seu vale, e que servia também de observatório de onde podia avistar os perigos vindos de alcateias famintas. A mãe, depois de ser mordida por uma cobra e de ter preparado umas receitas caseiras para o efeito, de nada adiantou. A febre altíssima, a lucidez desorientada fez com que ele fosse até à aldeia, que ficava a uns 20 quilómetros de distância. Raramente percorreu aquela estrada, talvez uma meia dúzia de vezes, que com o pai se dirigiram à aldeia para trocar os queijos, fruto do seu trabalho por bens de primeira necessidade. Ele poucas vezes o fez. O seu mundo resumia-se tão e simplesmente ao que o rodeava. Nunca teve a curiosidade de saber o que existia para além das montanhas nem para lá da aldeia. Nessa madrugada correu como se não houvesse amanhã, era urgente a ajuda à sua mãe. Quando lá chegou completamente esbaforido, mas com vontade e pressa de fazer o caminho ao contrário, procurou o curandeiro, tipo farmacêutico da aldeia, que se meteram na velha carroça, desta vez puxada por 2 cavalos, e vieram num galope apressado. O tempo foi longo demais. A tristeza profunda o invadiu, o desespero tomou conta dele e, mergulhado num pranto de choro, sentiu que até então nunca o tinha sentido. O seu mundo tinha levado mais um desabamento. Enterrou a mãe junto ao seu pai, um de cada lado do penedo virado para o prado. Jurou perante a sua cova rasa que iria procurar a cobra e vingar a sua morte. Para além das cabras e outros animais de criação, só lhe restava o seu velho, fiel e o único amigo, um cão de pastoreio e de guarda que já existia antes de ele ter nascido.
mas ainda tinha forças na ajuda à guarda do rebanho. A Fraga do Lobo. Fim da primeira parte.